Boa noite, eu sou o acadêmico Marcos Alexander e estou gravando esse vídeo, esse podcast, para a atividade, o mapa da História da Igreja 1, que é falar sobre a democratização do cristianismo. E sobre este ponto, sobre este tópico, eu percebo e acredito que um dos grandes movimentos que aconteceu na história da Igreja, que podemos notar como essa democratização do cristianismo, foi a Reforma Protestante. E eu ainda não considero apenas como uma democratização, mas sim um retorno ao Evangelho, um retorno aos princípios bíblicos, de onde a Igreja nunca deveria ter saído. Mas é importante notar, é importante nós ressaltarmos os desdobramentos políticos e religiosos que antecederam e que contribuíram para que posteriormente acontecesse a Reforma Protestante. Como vemos que na história do cristianismo, ela é marcada por profecias messiânicas na história do povo judeu, ou seja, o Messias que viria da descendência de Davi, e que instauraria um reino de paz para Israel, um reino de realmente libertação dos seus inimigos. E Davi, que foi um dos reis de Israel. E o povo tem a sua história no chamado patriarcas, depois vem os juízes, depois vem a história dos reis, e assim divisão política, ali na história de Roboão, e após isso o povo fica dividido, vem o exílio, até que nessa história eles são dominados pelo Império Romano. E nesse período, após a dominação do Império Romano, vem aí o nascimento de Cristo e com Cristo o surgimento do cristianismo. Após mais um grande período de acontecimentos, o Evangelho cresce e sofre perseguição. Até que o imperador Constantino se converteu ao cristianismo. Mas depois do imperador Constantino, o imperador Teodósio oficializa o cristianismo como religião oficial do Império Romano. E nós podemos perceber que nesse período, principalmente, é que o evangelho, o cristianismo, ele sai das mãos das pessoas comuns e passa a ser dominado pelos poderosos, os poderosos politicamente, os poderosos ali no meio social. Eles começam a dar as cartas em relação a isso. Então a igreja, ao longo da história, ela vai se envolvendo, se misturando com isso. E esse foi um dos grandes motivos para a modificação do Evangelho, sofreu até o surgimento da Igreja Católica. Vemos no material da disciplina que a Reforma Protestante teve seu início na segunda metade do século XVI, devido a várias agitações religiosas desse período. Ou seja, na metade do século XVI surge Martinho Lutero. E após Martinho Lutero, durante Martinho Lutero, os seus contemporâneos e os seus seguidores. Martinho Lutero, em 1510, ele vai para Roma, conta-se essa história, visita lugares sagrados e paga a indulgência, ora pelos seus ancestrais no purgatório, até que ele começa a perceber a diferença que há entre a grandiosidade da Igreja Católica para aquela igreja humilde, as pessoas que estavam pagando as indulgências. E ele começa a se refletir sobre isso. E ele sempre foi um grande estudador das Escrituras, um grande estudante da palavra de Deus. Até que ele chega à conclusão de que o perdão dos pecados e a salvação não tem a ver com o pagamento de indulgências, e sim com um relacionamento sincero entre o crente e Deus, o que ficou conhecido mais tarde como justificação pela fé. Uma de suas primeiras teses que desencadeou várias críticas da Igreja Católica. Então Lutero afirmava que não havia sentido o pagamento das indulgências e a salvação que vinha pela fé em Deus. E ele publicou vários escritos que alcançaram não só a sua região, mas fora dela também. E ele realizou atos de grande relevância, ou seja, através da Reforma Protestante, como, por exemplo, as 95 teses
que ele publicou na igreja de Wittenberg em 1517. E diante disso, né, várias pregações, exortação, como ele antes já era considerado um grande pregador, um grande orador e um grande escritor, com isso é que ele realmente aproveitou e se dedicou para publicar teses, para publicar escritos e correr, se esforçar para conseguir organizar, porque até alguns estudiosos, como gostam de mencionar, a ideia dele não era sair da Igreja Católica, mas sim reformar a Igreja Católica. Mas o que os seus atos, quais foram os resultados dos seus atos em relação à Igreja Católica? Ou seja, ele foi disciplinado, ele foi preso, e ele foi excomungado e julgado. Ou seja, então não tem mais como haver ligação com a Igreja Católica. E ele alcança, né, outras regiões com suas publicações, e ele continua, né, ali, mesmo depois da excomungação, ele continua a trabalhar com afinco em relação ao verdadeiro estudo da Palavra de Deus. Um dos seus grandes atos foi que ele traduziu o Novo Testamento para o alemão em 1534. E uma dos slogans, né, que ficaram mais conhecidos da Reforma são as 5 sola, né, que é sola Christus, sola gratia, sola fide, sola Scriptura e sola Deo Gloria, né? Ou seja, como nós conhecemos, né, as 5 sola. É claro que também é uma tarefa muito difícil e impossível nós conseguirmos explicar todos esses acontecimentos em apenas 8 minutos. Mas, apesar disso, a ideia principal foi expressar o acontecimento que podemos notar como retorno ao verdadeiro Evangelho. E, concluindo, né, esta retórica, eu quero deixar a indicação do canal Escolas de Discípulos no YouTube, em que eles têm uma série de vídeos, né, organizados, bem estudados, bem elaborados, explicando tanto a história da igreja, quanto também a reforma protestante. E eu deixo a indicação desse material, também de pesquisa e de estudo, né, no canal no YouTube da Escola de Discípulos. Muito obrigado, uma boa noite aí para o senhor avaliador aí e para o professor.